Capítulo 7. A lei da expansão. Agora chegou a hora de relaxar e apreciar o que você aprendeu nos capítulos anteriores. Na verdade, chegou a hora de agir como se você fosse um pensador próspero, maduro. Porque, quando chega neste capítulo, você está começando a ser um de verdade. Agora está pronto para a próxima lei, a da expansão. O uso da lei da expansão é fácil e agradável. Ela consiste, primeiramente, em estabelecer e manter uma atitude de rica expansão diante de tudo e de todos. Em outras palavras, você deve deixar que o seu principal pensamento para si mesmo e para os outros seja o de riqueza, prosperidade, sucesso e bem-estar. Só o fato de pensar em si mesmo e nos outros como pessoas ricas, bem-sucedidas, prósperas e vitoriosas já ajuda para que isso aconteça. Quando falar com outras pessoas, seja por carta, telefone ou pessoalmente, desde que o seu pensamento sobre elas sejam sempre de sucesso crescente. Dar a outros a bênção de seus pensamentos ricos é um passo gigantesco para ajudá-los a se tornarem assim. Ainda que não estejam conscientes do seu pensamento próspero sobre elas, as pessoas irão responder a você de algum modo, rico e feliz. O pensamento de expansão vira a maré a seu favor. Eu não acredito que a cadeia seja o local apropriado para um pensador próspero. Não obstante, um homem que se viu aprisionado decidiu tirar o melhor da sua situação. Depois que ele se tornou confiável na prisão, permitiram-lhe que fizessem telefonemas ocasionais e às vezes ele me ligava, contando o seu progresso. Numa ocasião, ele ligou muito excitado, dizendo que o escritório da prisão precisava de um ar-condicionado havia algum tempo. Ele havia visualizado, afirmado e dado graças por isso aconteceria, pois as pessoas que trabalham lá tinham sido gentis com ele e ele queria vê-las confortáveis e felizes. Ele disse que finalmente o escritório recebera o ar-condicionado. Disse também que se nenhum bem viesse da sua experiência na prisão, pelo menos sentia que essa melhoria no conforto para o pessoal do escritório era uma indicação de como o pensamento próspero podia gerar resultados felizes. Como as coisas mudam rápido para as pessoas depois que começam a pensar prosperamente sobre si mesma e sobre os outros. Uma mulher casada por 18 anos começou a aplicar a lei da expansão em seu mundo. Ela recebeu uma carta de um homem com quem tinha trabalhado antes de se casar. Nessa carta, ele dizia que quando ela se casou, ele estava em apuros financeiros e não pudera lhe dar um presente de casamento decente. Agora, tinha alcançado sucesso e por isso enviara pelo correio um belo presente para ela e para o marido. Uma mulher de uma área pobre da cidade ouviu falar do pensamento próspero e começou a dar a si mesma e aos vizinhos a bênção do pensamento de expansão. Em poucos dias, um cheque de $125 chegou pelo correio, o que era uma quantia enorme para ela. Era de uma companhia de seguros
que explicou que aquele era um saldo devido do espólio de sua irmã, que havia falecido há 8 anos antes. Um executivo, tomando conhecimento da lei da expansão, usou-a para receber as contas devidas à empresa em que trabalhava como gerente de crédito. Não admira que, no ano passado, ele tenha gerenciado os recebimentos da empresa inteira, com escritórios em todo o sul dos Estados Unidos. Um cliente devia milhares de dólares e ninguém tinha conseguido receber nada dele. O valor era tão alto que os administradores da companhia vieram da matriz para investigar o recebimento do débito. Antes de visitarem esse cliente, o gerente de crédito disse ao administrador: "A única maneira de receber todo esse dinheiro é sendo gentil, cortês e positivo quando falarmos com ele. Temos que restaurar a confiança dele em si mesmo. Temos de mostrar-lhe que acreditamos que ele logo será capaz de pagar o valor integral. Temos que usar o pensamento de expansão com ele. Críticas não nos levarão a lugar algum." Assim, quando conversaram com esse cliente, falaram-lhe da confiança que tinha nele. Disseram acreditar que a dívida contraída em boa fé seria paga. Alguns dias depois, esse cliente correu ao escritório do gerente com o primeiro pagamento do seu débito. Depois de passar meses sem pagar 1 centavo sequer, ele disse: "No dia em que foram ao meu escritório, eu estava me sentindo tão deprimido e tão fracassado nos negócios que, se tivessem me criticado, eu teria declarado falência. Mas vocês foram tão gentis comigo e tão positivos em suas crenças de que meus negócios poderiam ser salvos, que isso me deu coragem para acreditar também. E agora chegou a hora de virar a mesa." Use sempre a lei da expansão em vez da lei da diminuição. Todas as pessoas normais estão em busca de mais alimentos, de uma casa melhor, de mais beleza, de mais reconhecimento, diversão e luxo, de mais satisfação no trabalho. Enfim, esperamos a expansão do bem em todas as áreas de nossas vidas. E isso é o correto a se fazer, pois esse é um desejo divino. Portanto, o desejo pela expansão do bem não deve ser condenado ou suprimido. Pelo contrário, ele é divino e deve ser levado a níveis adequados de expansão por meio das leis espirituais do pensamento próspero. Como é maravilhoso usar a lei da expansão no lugar da lei da diminuição. Quando as pessoas criticam, condenam e diminuem os outros, não percebem que estão pedindo que as mesmas coisas lhe aconteçam, como o efeito da lei da atração mental. Nunca desperdice o seu tempo destinando a si mesmo ou aos outros pensamentos de redução. Como o que você lançou voltará a você muitas vezes multiplicado, criando experiências correspondentes em sua própria vida. Durante um período em que acontecia uma greve de siderúrgicos, 2 homens provaram o poder da lei da expansão. Durante um período em que acontecia uma greve de siderúrgicos, 2 homens provaram o poder da lei da expansão. Um deles, um quiropraxista, se recusava a falar sobre os tempos difíceis e a ouvir de seus pacientes qualquer conversa sobre o assunto.
Seu consultório e o de muitos de seus colegas ficaram na área da greve, não muito distante das usinas. Ainda assim, esse profissional preferia falar sobre a expansão, prosperidade e sucesso. Certa noite, foi a uma reunião mensal da Associação Local dos Quiropraxistas e a maioria dos homens presentes descreveu com detalhes as diversidades que estavam vivendo em seu trabalho, por causa da greve. Finalmente, alguém perguntou a ele sobre seus negócios e ele surpreendeu a todos respondendo: meus negócios nunca estiveram melhores. Eu me recuso a falar sobre tempos difíceis durante a greve dos siderúrgicos ou em qualquer outra época. Eu descobri que o poder do pensamento próspero pode mudar tudo isso. Um advogado dessa mesma região também usou a lei da expansão no mesmo período. Seus colegas de profissão declararam apenas como os negócios iam mal e como os escritórios andavam parados. Esse homem, contudo, decidiu não cair nesse estado mental limitado. Ele preferia ser firme em seu pensamento. Uma noite, em sua sessão de oração, ele disse: Senhor, eu acredito que Deus é o meu pastor e que nada me faltará. Sei que daquelas usinas vinha o meu principal cliente, mas também sei que o Senhor tem clientes igualmente prósperos que precisam de ajuda legal. Estou confiando que o Senhor me mandará novos clientes e a quem eu possa servir. Nessa altura, ele tinha 4 grandes clientes privados, seus principais canais de receita. Em pouco tempo, 3 desses clientes solicitaram mais serviços do que as usinas jamais haviam pedido. Portanto, ele foi ricamente provido numa época em que quase todos estavam usando e proferindo a lei da diminuição e obtendo com isso resultados diminuídos. Invoque a lei da expansão de maneira simples. A lei da expansão pode ser invocada de várias maneiras e bastante simples. Você deve proferi-la para si mesmo e para os outros de modo ousado e positivo. Deve ainda buscar a lei da expansão e colocá-la em ações. Você deve escrever notas sobre a expansão, imaginar e afirmar sua riqueza. Neemias, do Antigo Testamento, usou a lei da expansão para fazer reconstruir as muralhas de Jerusalém, depois que os judeus voltaram da Babilônia. Como encarregado pelo vinho do rei da Pérsia, ele conseguiu que o monarca garantisse os materiais e os homens para a reconstrução das muralhas. Porém, logo descobriu que a cidade tinha sido invadida por tribos bárbaras, enquanto os judeus estavam no exílio. Neemias precisou montar 2 frentes de trabalho, uma para reconstruir as muralhas e a outra para combater as tribos inimigas. As muralhas foram reconstruídas em 52 dias, depois que Neemias afirmou, : o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias 2:20. Nós, muitas vezes, usamos a lei da diminuição em vez da lei da expansão, e com isso só atrasamos a nossa prosperidade. Temos sido como os filhos de Israel, que ficaram na fronteira da terra prometida por 40 anos.
quando podiam ter seguido em frente para a terra que vertia leite e mel. Talvez Josué e Calebe tenham sido os dois pensadores mais prósperos do Antigo Testamento. Dos 12 mensageiros que Moisés enviou para inspecionar a terra prometida, eles foram os únicos que voltaram com provas de suas riquezas na forma de um enorme cacho de uvas. Quando os outros mensageiros relataram que a terra era rica, mas habitada por tribos hostis, Josué e Calebe optaram por acrescentar a lei da expansão à situação, dizendo: Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Números 13:30. Mas a maioria era contra o plano, e, assim, os hebreus permaneceram no deserto. Anos mais tarde, quando enfim seguiram para a terra prometida, descobriram que as tribos adversárias não eram grandes como gigantes, como havia sido relatado, e que o povo de Jericó tinha tanto medo deles quanto eles tinham do povo de Jericó. Aquelas pessoas tinham visto a fumaça dos acampamentos dos hebreus do outro lado do rio Jordão e ficaram com medo de haver centenas de milhares deles, e não apenas 40.000. Assim, os hebreus descobriram que aqueles que ele temia também tinham medo deles, por causa da sua hesitação em ir adiante para reclamar o seu bem. Haviam prolongado a sua permanência no deserto. Eventualmente, tiveram de enfrentar a situação e conquistá-la de qualquer maneira. O mesmo se aplica a cada um de nós. Se você usa a lei da diminuição e limita o seu bem, nunca ficará satisfeito com o resultado. Em algum momento, você terá de começar a aplicar a lei da expansão. Então, por que não fazer isso no começo, seguindo adiante para a sua terra prometida do bem maior, em vez de continuar no deserto do desejo, da necessidade e da limitação? Ofereça aos outros o pensamento de expansão. Você deve passar a impressão de expansão em tudo que faz, para que assim as pessoas possam compartilhar dessa prosperidade. Quando escrever a alguém, fizer um telefonema, pensar sobre outras pessoas ou se encontrar com elas, dê sempre à sua família, a conhecidos, a colegas de trabalho, amigos, a líderes mundiais, a todos, o pensamento do aumento do bem. Declare por eles, entre aspas, eu os abençoo com a rica expansão do todo-poderoso bem divino. Fecha aspas. Profira palavras audaciosas de fé, confiança e expansão também quando se dirigir diretamente a essas pessoas. Apenas umas poucas palavras podem fazer maravilhas por alguém. Um oficial aposentado do Exército me disse recentemente, entre aspas, você nunca saberá quanto me ajudou muitos anos atrás, quando eu estava me sentindo para baixo a ponto de cometer o suicídio. Suas palavras viraram a mesa do meu pensamento e da minha vida. Quando eu faço um retrospecto, percebo que a única coisa que eu dissera àquele homem fora: você não é velho demais para começar uma vida nova.
Você teve sucesso no passado e pode ter de novo. Tome um novo rumo na vida, porque você tem o que é preciso para ser bem-sucedido. Fecha aspas. Diga às outras pessoas palavras de aumento do bem com frequência. Você nunca sabe quanto isso significa, mas os resultados aparecerão. Quando falar sobre alguém, fale apenas em termos do sucesso dele. Se você conhece alguém que esteja dando a volta por cima, tentando esquecer erros do passado, contribua para que essa pessoa atinja o sucesso, ignorando o seu passado e enfatizando o que há de bom em seu presente. Você não só estará acrescentando valor ao bem do outro, mas pode estar certo de que os seus próprios problemas do passado passarão a fazer menos barulho. Dê a si mesmo o pensamento da expansão. Dê a si mesmo uma dose igual de expansão. Você pode fazer isso apenas sentindo que está se tornando mais bem-sucedido e que está ajudando outros a fazer o mesmo. Suas próprias atitudes, seu tom e sua aparência devem expressar essa certeza rica e tranquila do sucesso. Quando você tem a sensação de riqueza já implantada em sua mente, palavras até deixam de ser necessárias para convencer os outros de sua prosperidade. Ela se irradia de você e se comunica de forma inconsciente com os outros. As pessoas em seu caminho irão querer se associar a você nos negócios e coisas semelhantes, pois serão consciente e subconscientemente beneficiadas pela sensação de riqueza, sucesso e prosperidade que você irradia. Apenas trabalhando para chegar à sensação de riqueza, sucesso e prosperidade, você atrairá pessoas que pensam de modo semelhante, pessoas que, ainda que nunca tenha visto antes, se tornarão seus clientes, sócios e amigos. Mesmo sem percebermos, nós vamos aonde haja uma atmosfera de expansão. É por isso que os negócios aumentam e que muitas ricas bênçãos começam a fluir. Se você oferecer aos outros o pensamento de expansão e o mantém nos recônditos mais profundos de sua mente, outros serão atraídos para você e, automaticamente, ajudarão em sua prosperidade. Ouse invocar a lei da expansão de todas as maneiras que se revelarem a você, seja elas grandes ou pequenas. Uma dona de casa contou-me sobre como ela ajudou seu marido a sair de um fracasso financeiro apenas dizendo-lhe todos os dias, quando ele voltava para casa do trabalho. Agora me conte, querido, cada coisa boa que aconteceu com você hoje. Ambos ficaram surpresos em ver quantas bênçãos surgiam e quanto eles tinham para ser gratos. Todo o fluxo de pensamento daquele homem se alterou, voltando-se do fracasso para o sucesso. Tudo o que você pode dizer para ajudar a si mesmo ou a outros para conseguir a sensação de prosperidade vale o tempo e o esforço. Evite falar sobre dificuldades. Não pense, fale ou faça qualquer coisa que não seja para reforçar a prosperidade. Não permita, além disso, que outros falem com você de qualquer maneira senão próspero.
Não leve a sério nada que você leia ou ouça e que pareça contrário ao pensamento próspero. Confundindo o seu fluxo de pensamento, você cria contracorrentes que neutralizam os seus esforços pela prosperidade. A fim de se manter permanentemente no caminho do sucesso, ouse ser diferente. Você não deve se aborrecer quando as pessoas falarem de tempos difíceis, nem deve se unir a esse triste coro, a menos que você também queira experimentar tempos difíceis. No lugar disso, declare diante de aparentes dificuldades, entre aspas, o restabelecimento divino está acontecendo. O bem que os gafanhotos comeram está sendo divinamente restaurado. A lei divina da compensação e do equilíbrio está realizando o seu trabalho perfeito. Fecha aspas. A lei do equilíbrio divino é universal e você pode ajudá-la em seu trabalho para o bem por meio de um estado mental sempre voltado à prosperidade. Este pode ser um tempo de ricas bênçãos e de grande prosperidade para você, porque tudo funciona como disse aquele vendedor, a pó de ouro no ar. Uma vendedora mostrou o que a conversa sobre dificuldade pode fazer. Ela tinha uma colega que vivia falando de necessidades, recessão, crise e dificuldade. Como era de se esperar, essa sua colega não estava conseguindo alcançar a cota de vendas esperada. Em vez de pensar de forma próspera, ela passava a sua hora de almoço perambulando pela cidade, conversando com outras pessoas de mente perdedora. Quando voltava todos os dias para o trabalho, sempre dizia a mesma coisa, entre aspas. Estive em lojas na cidade toda. Os negócios estão horríveis. Ninguém está vendendo nada. Fecha aspas. O resultado? Bem, a moça para quem ela costumava dizer essas coisas se recusava a aceitar essas ideias sobre tempos difíceis, adversos, pois conhecia o poder do pensamento próspero. Conforme ela o invocava, suas vendas continuavam altas e seus pagamentos de comissão seguiam entrando. Mas a mulher que tinha toda aquela conversa sobre tempos ruins conseguiu um resultado indesejado. Um dia, o gerente a chamou e a transferiu para uma turma do meio período. Embora ela quisesse trabalhar o dia todo, você pode e vai produzir resultados palpáveis com suas atitudes. Essa moça comprovou isso, mas na direção errada. Pense em ideias de abundância. Charles Fillmore nos mostrou como podemos usar a lei da expansão quando os que estão próximos de nós teimam em usar a lei da diminuição. A substância espiritual, da qual vem toda a riqueza visível, nunca se esgota. Ela está junto de nós o tempo todo, retribuindo nossas confiança nela e respondendo os nossos comandos. Essa essência não é afetada quando ignorantemente falamos de nossas dificuldades. Contudo, nós, sim, somos afetados, porque nossos pensamentos e palavras governam a nossa ação. A fonte infalível está sempre pronta para doar. Derrame as suas palavras vivas de confiança no éter onipresente e você prosperará, ainda que todos os bancos do mundo lhe fechem as suas portas. Transforme a grande energia de seu pensamento em ideias de abundância e você alcançará a plenitude a despeito do que os demais estejam fazendo ou falando.
Um executivo disse a um banqueiro que havia começado uma conversa sobre as suas dificuldades. Há muito dinheiro no mundo, muita riqueza e abundância de recursos a serem desenvolvidos e usados. Eu me recuso a acreditar em outra coisa além de riqueza e prosperidade para mim, para você e para a humanidade. O banqueiro balançou a cabeça, dizendo: Você é a pessoa mais otimista que eu conheço. Então, o banco continuou a emprestar uma quantia considerável a esse executivo. Esse homem provou que havia riqueza e sucesso para todos os que pensavam prosperamente, usando palavras de esperança para chegarem à vitória. Conserve e use de forma correta a substância do seu ser para a prosperidade, concentrando seus pensamentos, sentimentos, relacionamentos e atividades na prosperidade, e não no fracasso e na necessidade. Espere tornar-se próspero. Comece pensando e falando nesses termos e em nenhum outro. Lembre-se regularmente de que pensamentos e palavras descuidados e temerosos geram resultados frustrantes, inúteis e miseráveis. Amarre a sua imagem mental de prosperidade à estrela rica do sucesso e a mantenha lá. Vença o desânimo e o desapontamento. Quando ficar desencorajado nos seus esforços rumo a uma maior prosperidade, você deve lembrar que pensar de acordo com o senso comum da raça humana é fácil e inútil. Contudo, pensar prosperamente, ainda que tudo pareça contrário a isso, vale cada esforço, porque produz sempre resultados ricos. Um editor certa vez me disse, Lembre-se, Catarine, a maioria geralmente está errada. Um outro jeito de invocar a lei da expansão, evitando a mesquinhez e o poder destrutivo da lei da diminuição, é treinando sua mente a nunca se desapontar. Se certas coisas não saírem como você esperava, não considere isso um fracasso. Como você não recebeu o que queria, pode continuar firme em sua fé de que algo muito melhor está a caminho e que aparecerá na hora certa. Quando parecer que você fracassou, lembre-se de por que você não haver pedido alto o bastante. Expanda a sua perspectiva e expectativa, e uma resposta maior do que você antecipou certamente chegará. O fracasso não é nada senão sucesso tentando nascer de um modo maior. A maioria dos fracassos aparentes são apenas parcelas que você deve pagar em seu caminho rumo à vitória. Evite a pressa. Quando você invocar a lei da expansão, lembre-se de que não há pressa, coerção ou emergência no plano próspero da vida. Assim como não existe falta de oportunidades. Faça tudo o que você pode para viver de maneira próspera todos os dias, mas faça-o tão calmamente quanto possível, sem pressa, preocupação ou medo desnecessários. Vá tão rápido quanto puder, mas sem correr.
No momento em que começa a ter pressa, você para de ser próspero em seu pensamento e se torna receoso, o que é o prólogo do fracasso. Sempre que você se vir se apressando ou tentando forçar um resultado, faça uma pausa. Fixe a sua atenção na imagem mental daquilo que está trabalhando para obter. E então comece a agradecer pelo que está recebendo e conquistando do modo divino mais maravilhoso. Uma vendedora que eu conheço diz que, quando ela tem a sensação de que tem muito para fazer, não faz nada. Em lugar disso, tira um tempinho para relaxar, tomar uma xícara de café e recuperar o seu equilíbrio. Depois disso, ela pode realizar até 2 vezes mais e na metade do tempo. Mas você pode objetar: como eu posso fazer isso se estou no meio de pessoas que não conhecem essas leis do pensamento próspero e que ficam tentando me apressar? Quando eu trabalhava como secretária, eu sabia o que era estar nessa situação. No entanto, eu também descobri que, se uma pessoa usa o poder do pensamento próspero, ela tem mais controle de determinada situação do que todo um exército de apressadinhos que dissipam o seu poder correndo como loucos de um lado para outro. Em tais ocasiões, declaro mentalmente: paz, aquiete-se. E observo a atmosfera em volta se acalmar e chegar a um ritmo aceitável. Liberte-se do pensamento mesquinho. Não perca tempo guardando ressentimentos, mesmo contra aqueles que o trataram injustamente. Você encontrará muitas pessoas assim ao longo do seu caminho, à medida que se dirige ao sucesso. Aqueles que não chegam à prosperidade tentarão segurá-lo no seu próprio nível medíocre, mas não poderão fazê-lo, não se você recusar a ser incomodado pelo que dizem ou fazem. Ninguém pode afastar o seu sucesso e a sua prosperidade de você, exceto você mesmo. Se algumas pessoas parecerem tentar e até conseguir dissuadi-lo durante algum tempo, lembre-se de que o sucesso tem infinitas portas abertas para você, caminhos e meios ilimitados para providenciar o seu bem. Se uma porta se fecha, saiba que outra maior e melhor está tentando se abrir. Não fique espremido na porta entreaberta. Deixe a porta se fechar. Esteja pronto para novas portas que querem se abrir o tempo todo para você. Você pode se libertar do pensamento mesquinho em relação ao sucesso dos outros, bem como se libertar dos efeitos de pensamentos mesquinhos vindos dessas pessoas em relação a você, declarando: recuso-me a criticar a prosperidade de qualquer pessoa. Eu me volto a Deus, peço a sua orientação e prospero. De modo semelhante, os outros se recusam a criticar a minha prosperidade. Em vez disso, eles se voltam para Deus, pedem a sua orientação e também prosperam. Há fartura de abundância e prosperidade para todos nós. Quando você começar a se elevar por meio do pensamento próspero, nunca fique desapontado, desencorajado ou zangado
pelos que os outros digam ou façam, em uma tentativa de tomar o seu bem ou afastá-lo de você. Isso é um sinal certeiro de que pelo menos você está sendo bem-sucedido e que os outros estão vendo isso. No fim das contas, eles não podem prejudicar você, só a si mesmos. Em tais circunstâncias, respire fundo, agradeça porque o sucesso está se manifestando e considere a questão como um elogio, já que os outros se incomodam em criticá-lo ou em tentar derrubar você. Não há dúvida de que há algo em você que eles admiram e que sentem falta neles mesmos. De outro modo, não se sentiriam tão severamente incomodados a ponto de se ressentirem em vê-lo prosperar. Faça da lei da expansão a sua nova fronteira. Todos esses métodos e atitudes são parte da lei da expansão. Quando você pensar com ousadia sobre essa lei fascinante, ela revelará suas próprias maneiras de se expressar ainda mais a despeito das circunstâncias. Sugiro que você comece invocando a lei da expansão em sua totalidade usando essas ideias. 2 pontos. Eu agora experimento saúde perfeita, abundante, prosperidade e felicidade total e profunda. Isso acontece porque o mundo está repleto de pessoas amáveis, dispostas a me ajudarem e de todas as maneiras. Agora, estou na companhia de incontáveis anjos e vivo uma vida deliciosa, interessante e satisfatória, do tipo mais proveitoso. O meu bem, o nosso bem, é universal. O seu bem-estar é criado na mesma velocidade que as suas palavras de bênção são proferidas. Ouse invocar a lei da expansão, usando as práticas que eu mencionei. Se você o fizer, pensamentos, orações, palavras e expectativas, pelo aumento do bem em sua vida, circundarão o globo, podendo até mesmo alcançar o espaço celestial. De fato, você pode se tornar uma parte da nova fronteira do bem universal que agora está se espalhando pelo planeta.